Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live que nós vamos conversar hoje sobre assédio moral nas relações militares. O pessoal vai estar entrando aqui, vamos esperar a galera entrar. Vamos embora. Raíssa, minha amiga Raíssa, um abração. Vamos embora aqui. Vou ajeitar essa câmera hoje. Guilherme. Esperando o pessoal entrar todo aqui. Gente, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos lá. Cadê Matheus? Esperando o Matheus entrar aqui para a gente começar a nossa conversa hoje. Isadora, R. Cirne, sejam muito bem-vindos. Hoje, pessoal, a gente conversa sobre um tema que é bem relevante na discussão tanto das instituições policiais como de outras instituições, que é as relações de trabalho, né? E como no militarismo, pessoal, ou nas instituições militares, a gente tem relações militares bem intensas, extremamente intensas, e a gente precisa bem abalizar isso, tá bom? Como são essas relações, como é a construção dessas relações, e se muitas delas são relações abusivas. Um abraço aos colegas, Daiane, Genival, Simões, Alan Simões, um abraço também, meus alunos por aí chegando também. É uma grande discussão, deixa eu ver, cadê? Olha lá para Matheus aqui, estou esperando o Matheus entrar. Vamos lá. Como essas relações, pessoal, devem se estabelecer, tá certo? Devem se estabelecer em que momento elas são relações abusivas, né? Grande Matheus! Tava aqui ajeitando um suporte aqui, cara. Eu ainda tô apanhando muito desse Instagram aqui, ainda não peguei o jeito. Eu tava nessa mesma luta aqui, mas já resolvi aqui. Aqui eu tô agora com um olhinho, com um negócio brilhando no olhinho. Todo mundo coloca esse negócio aqui. Coloquei o tripé, tirei, coloquei em outro canto aqui. Tá? Tem uma pilha de livros, tá? O celular tá em cima de uma pilha de livros aqui. Boa ideia. Vou botar numa pilha de livro também. Boa ideia. Feito. Matheus, então, doutor, do nosso assunto aí pro pessoal. Eu estava dando uma conversada sobre o assunto. Antes eu vou dar só uma apresentação sobre você para a gente conversar. Matheus foi durante R2 do Exército, tenente R2 durante... Você saiu ano passado, foi, Matheus? Saí em junho desse ano, no final de junho. Desse ano, né? Você passou quantos anos, Matheus? Passou uns 8? Foi 8 anos. 8 anos. Eu fiz a carreira. Isso. Sou 8 anos como tenente R2 do Exército Brasileiro e agora está advogando e tem uma publicação extremamente interessante que é Assédio Moral, um livro publicado da autoria de Matheus, que é Assédio Moral nas Relações Militares. Não é isso, Matheus? Essa publicação é uma publicação talvez única no gênero aí, ó. Exatamente, tá aí o livro. Eu desconheço que hajam outras publicações tão específicas no mercado editorial de livro, eu não conheço. E olha que eu pesquiso e estudo também. Meu mestrado também foi com um tema ligado também. E ele vai trazer aqui, a gente vai conversar, compartilhar experiências e conversar sobre esse seu trabalho, sobre a construção dessas suas ideias e a gente separar e basicamente a gente fazer o filtro e compreender como é que se dá esse fenômeno, né? Do assédio moral, que não é um fenômeno restrito à caserna e às relações militares e às instituições militares, mas é um fenômeno, na verdade,
social, se dá em outros, nas empresas, em relações de trabalho, também em outros ambientes de trabalho. Quero primeiro te agradecer pelo convite, tá bom? Você ter vindo aqui. Lhe assisti várias vezes, e várias vezes deu errado, não foi nossas arquitetações. Mas seja muito bem-vindo, boa noite e pode se apresentar, ficar à vontade. Então tá, boa noite a todos aí. Até tive um problema ali de entrar, aí meus seguidores acabam não sabendo também como entra, agora eu resolvi. Até, doutor, eu passei por um período aí meio conturbado nesses últimos meses que eu me mudei e fiz 2 cirurgias por causa dos sisos, né? Então, meu siso me deu um problema aí que ele absorveu um molar. Então, hoje eu estou entendendo mais de dentista do que de nutricionista, tanto que eu tive que passar por eles. Então, mas agora está tudo bem, graças a Deus. Retomei a minha atividade da advocacia. Até meus estagiários pediram, estou com 3 estagiários aí, que estão de meus aprendizes aí, estão trabalhando muito juntos, eles pediram para dar um alô para eles, provavelmente devem estar assistindo. E é uma atividade que é muito nobre, o doutor também é da área. E o que aconteceu? Essa obra aqui eu escrevi enquanto militar, eu era oficial do Exército, né? Antes de, inclusive, estar na assessoria jurídica e antes, inclusive, de ter me formado. Então, foi um livro que eu fiz, na verdade, foi o embrião do livro foi meu TCC, depois eu aprofundei mais e tive alguns apoios e tal, meus professores, meus mestres, né, que devo tudo a eles, e aí acabou saindo a publicação. E o livro teve uma repercussão grande, assim, graças a Deus, tive sorte nisso de ele ter vendido bastante e tal, e hoje ele está esgotado na maioria das livrarias, então, geralmente, até quem está vendendo sou eu, aí pela Amazon, então eu apanho um monte, tem que enviar os livros. A Amazon está disponível ainda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda edição dele, né? Inclusive com a 13.491, que é a lei de 2017, né? De outubro ali, que aumentou o leque de crimes militares, essa lei. Então, alguns crimes, algumas condutas podem ser tipificados como assédio moral. Eu dei uma boa lida na lei de abuso de autoridade, não consegui encaixar alguma coisa. Aquela lei é mais voltada assim para as arbitrariedades no Poder Judiciário ou da autoridade de polícia judiciária, né? Então, assim, é mais difícil de enquadrar na parte criminal do assédio moral. O que eu me predispus a fazer, e um dos meus estagiários está encampando isso, a gente vai fazer um trabalho junto. A gente está terminando um livro que é Aspectos processuais do assédio moral nas relações militares. Eu não vou dar spoiler, nada, vou plantar uma semente, porque tem muitas questões processuais também do assédio moral. Então, essa é a terceira live que eu estou fazendo sobre esse livro. A primeira, eu fiz sobre os aspectos filosóficos da caserna. Porque não adianta a gente pegar uma empresa ou pegar as obras de direito trabalhista sobre assédio moral e querer copiar para a caserna, para a justiça militar, para o meio militar. Não adianta, porque não vai dar certo. Tenho um professor que é muito meu amigo, ele fala em processo civil, né, que a gente gosta muito de importar coisa anglo-saxã, do direito anglo-saxão, né, da common law, né? E aí é como uma criança que brinca, tem aquele brinquedo da redondo, quadrado, da estrelinha. Aí a criança, ela pega, bota no redondo e soca até entrar o quadrado no redondo. E acontece isso muito no direito. Então não dá para fazer isso na questão do assédio moral, importar todos os conceitos do direito trabalhista e importar para o assédio moral. Acho que é uma atividade que não vai dar certo. Então, o que acontece? Essa primeira live foi sobre filosofia, que é onde a gente acha a estrutura da coisa. O doutor, né, vai concordar comigo, até pela questão do mestrado, é um constitucionalista, né?
A gente depende muito da filosofia para o cerne do direito, né? Na justiça militar, por exemplo, doutor, a gente tem ali o grande embate, né? Porque em 84 teve a reforma do Código Comum, né? Penal Comum, com todo o finalismo do Wetzel, né? Que até não foi ele o que criou, mas ele é o grande ícone, né? Que é filosofia pura. Ele simplesmente trouxe uma ideia de que toda conduta humana é dotada de finalidade. Então, o ser humano não age por agir, né? Então, isso mudou toda a teoria do crime, ou seja, filosofia. Então, a gente tratou sobre isso naquela live, que é o capítulo 1 do livro. Na segunda live, foi uma live mais polêmica, que daí foi uma live voltada para a advocacia, que era assim, tá, beleza, estou com vários casos. E aí, como é que eu provo assédio moral? E aí a gente deu algumas ideias de como prova, só que eu fiquei com medo de ser um pouco parcial, porque o assédio moral é um tema delicado. A gente não pode pender nem para um lado, nem para o outro, senão não é justo, né? Isso faz justiça. Então, foi uma live mais voltada para isso, em como provar e tal. Essa live eu estava pensando, e se o doutor concordar, mas vai ser super interativa a live, né? Eu gosto desse ambiente por ser mais descontraído. Eu estava pensando em falar sobre, que isso permeia todos os capítulos, na verdade, sobre como prevenir o assédio moral nas relações militares. Porque o que acontece? Eu escrevi esse livro para combater, né? Eu acabei servindo numa organização militar aqui no sul de Santa Catarina, que foi muito complicado nesse aspecto. E aí, o que acontece? Eu poderia ter me voltado contra a força, entrado na justiça, né? Pedindo uma indenização e tal. Mas eu resolvi, porque eu devia tudo que eu era naquele momento para o Exército. Então, pensei, cara, não pode ser essa mesma instituição fazer parte disso. E aí eu resolvi estudar para mostrar que o assédio moral é um inimigo da instituição. É justamente o contrário. Então, não é um subordinado processando o superior, não é esse lado. É um subordinado processando algo que é um câncer para os outros subordinados. Então, a disciplina ela fica muito frágil quando há o assédio moral. Deixa eu ir te fazendo algumas perguntas para a gente ir dando uma conduzida aqui na conversa, para a gente melhorar até. Eu peço até que o pessoal que tiver dúvidas, se quiser perguntar alguma coisa, coloque na interrogaçãozinha que a gente vai mais à frente fazer esse bate-bola aqui com o Matheus. Matheus, seguinte, pergunta aqui que você de que situação você gatilhou de escrever e estudar sobre assédio moral nas relações militares? Qual foi a situação que você viu, assim, um fato que você diz, eu preciso isso aqui? Ou foram várias situações que lhe levaram a essa situação, a escrever o livro? Sim, sim. Então, eu vou... como a live é algo descontraído, né? Vou falar o que aconteceu realmente, né? Eu fui servir numa organização militar mais afastada, mais do interior, onde o comandante de OM não era um coronel, era um capitão. Isso não é ruim, tem excepcionais capitães, conheci capitães muito bons, mas a cadeia de comando fica mais curta. Então, há menos pessoas, né, para disputarem poder, né? Porque daí há as relações de poder. Aí o capitão conversa um pouco com o major aí conversa com o tenente-coronel. Então, o assédio pode, se aparecer uma figura do assediador, pode ser mais devastador por ele não ter tantos freios e contrapesos, né? No próprio direito a gente fala que entre os poderes, né, tem os freios e contrapesos, e nas relações de micropoder também. O que aconteceu? Eu fui servir lá e acabou entrando um militar, que eu não vou citar nomes, não vou falar a patente, não vou nem falar o cargo, mas que ele acabou, ele usava da discricionariedade como arbitrariedade. E o que é o assédio moral? O assédio moral ele é uma violência psicológica continuada. Então tem que haver a continuidade, né? De ser pequenas condutas. E é aí onde eu entro na discricionariedade. Por que entra no poder discricionário? Porque são pequenas condutas. Então, por exemplo, eu tenho que escolher alguém para fazer eu tenho que fazer uma faxina que tem que ficar pronta sábado.
Ah, eu vou dar o prazo até quarta e vou mandar o pessoal trabalhar até 10 horas da noite. Ah, quem que eu vou escolher? Ah, vou escolher esse cara aqui que eu não gosto. Entendeu? É um poder discricionário que ele vai ali tomar uma decisão e vai afetar, com certeza, direitos da personalidade da pessoa. A pessoa vai ficar até noite e tal. E assim, acontece uma vez, beleza, fui eu escalado. Aí começa a acontecer outro. Aí tem os conceitos, né, que são avaliações que os superiores hierárquicos fazem para conceituar os outros. Aí tem uma questão que eu falo no capítulo 3 do livro sobre a contratação, se eu não me engano, 70% ou 90% do efetivo do exército não, das Forças Armadas, são de militares temporários. 60%. Então, é uma contratação precária que é renovado ano a ano. Só que a expectativa de direito é de 8 anos. E todo mundo entra, quando engaja, achando que vai ficar 8 anos, até pela própria estatística, a maioria fica. Eu fiquei, por exemplo. E o que acontece? Só que há uma discricionalidade na contratação ou não, na renovação ou não desse militar. E aí o superior pode começar com insinuações malévolas, e isso eu importei, aí dá para importar alguns conceitos do direito trabalhista, né? Insinuações malévolas, ó, se você não fizer tal coisa, não tem renovação, ameaças, né? E é muito sutil. Então ele vai martelando, né, o psicológico. Porque se fosse uma agressão só, aí seria ou crime de maus tratos no CPM, né? A gente tem quando é instrução, né? Tem algumas circunstâncias ali, né? No tipo penal, mas em algumas, se enquadrar naquela circunstância, pode ser tipificado como maus tratos. Tem injúria, né? Se eu pegar e xingar um subordinado ali, posso ser avisado de injúria ou ofensa aviltante ao inferior ali, né? O inferior hierárquico. Então, essas condutas. Onde é que foi meu gatilho? Não teve gatilho, porque foram muitas insinuaçõezinhas dessas. E o que aconteceu? Acabou debilitando a minha saúde. E é isso onde eu estou entrando nesse livro de aspectos processuais, eu estou entrando nisso porque é muito comum. Eu acabei tendo um problema que não foi psicológico, mas foi uma cirurgia que eu fiz de apendicite, que eu nunca vou poder saber se foi em decorrência, mas o médico disse que o estresse contribui muito. Isso. E aí aconteceu de eu fazer a cirurgia e receber 40 dias de atestado. O que acontece? Essa autoridade acabou mandando sustarem o meu atestado, mandando a médica sustar. A médica me chamou no quartel e falou, oh, dá para te voltar e tal? Com 20 dias. E eu tinha 45 de atestado, aí com 20 dias. Eu falei, cara, eu sou aspirante, quero trabalhar, tu que é médica. Se tu disser que eu posso voltar, eu vou voltar, tu é médica? Aí ela falou, então acho que dá. Ela falou assim, eu acho que dá, isso tudo. Cara, acontece que, resumindo a história, né? E aí foi onde foi o gatilho pro livro, né? Aí foi a gota d'água. Eu fui para uma operação tranquila, fui só como avaliador, só que sobe, desce de viatura, fiquei uma noite sem dormir, surgiu um abscesso em cirurgia, que é quando abre a apêndice e aí espalha, né? Porque o intestino, então infecciona e tal. Tive que ir para UTI, tiraram meus órgãos, né? Lavaram, fiquei com um dreno 9 dias, então quase morri. Ali foi a gota d'água. Ali eu falei, alguma coisa está errada. Ou o exército é errado e é um problema institucional, ou é um problema jurídico que tem que ser combatido. E aí foi onde eu comecei a pesquisar a área. Então teve uma motivação sentimental, mas eu fui muito técnico no livro, muito técnico, muito sóbrio. Eu fui o primeiro colocado da minha turma, então não fui um militar que teve problema disciplinar, eu nunca recebi nenhum formulário de apuração disciplinar, então eu não sou contra o sistema e tal. Eu acredito que o sistema tem que ser aperfeiçoado, que as Forças Armadas é uma instituição muito importante. Então, foi esse o gatilho que se deu a escrever o livro. Esse foi o máximo, né? Que essa conduta até nem é assédio moral, né? Eu poderia entrar na área criminal, poderia entrar com uma indenização também na área civil. Ô Matheus, Uhum. as relações, de fato, o ambiente militar é um ambiente com certas peculiaridades.
Eu nunca fui militar, eu fui policial civil, né? Eu fui policial civil e a polícia militar, os bombeiros militares são completamente diferentes das polícias civis, né? As polícias que não têm hierarquia militar. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis. Os vínculos hierárquicos são muito mais, digamos, mais simples, menos a cadeia de comando é mais simplificada, então você tem uma simplificação de hierarquia, então isso são instituições diferentes nesse sentido. As Forças Armadas, mais ainda, porque as Forças Armadas, apesar de ser uma hierarquia, né, ser um ambiente hierarquizado, elas têm um ambiente hierarquizado muito mais rígido do que as polícias. E com razão, porque são instituições que historicamente nasceram e foram construídas dentro da ideia de instituições militares, né? De instituições militares. Uma das grandes dificuldades que nós temos, eu acho que deve ser, menos a sua, obviamente, talvez você isso identifique melhor. Quando a gente identifica numa relação entre subordinado e superior, por exemplo, assédio moral, né? Porque a gente pressupõe que o assédio moral sempre é de um superior que deve ser com um inferior hierárquico, né? E aí você tem várias relações que, com uma cadeia, como você tem uma escala, na verdade, grande, então você tem várias... Quando é que a gente identifica isso, né? Porque há casos de fato extremos que a gente consegue identificar com facilidade, mas há outros casos que são mais, digamos, sutis. Como a gente identifica isso nos casos assim, de assédio? Isso é assédio moral, de fato, está ocorrendo. Sim. Então, eu até, doutor, como eu iniciei a advocacia, eu estou com 4 casos de assédio moral, que não são de Santa Catarina, mas na Marinha. Casos de assédio moral na Marinha. O que a gente nota do assédio moral? Primeiro, uma conduta isolada daquelas não configura nada. Nem injúria, nem assédio moral, nenhuma ofensa a direitos da personalidade. É o métier militar. Agora, se a gente pega todas as condutas, e eu já vou explicar quais condutas, quais são elas. Interrompendo um pouco, Matheus. O métier militar que você fala é tipo um atrito normal de cotidiano do trabalho. Exato. Que o superior dá uma dura, que o superior chega mais incisivo, uma relação que, digamos ali, teve um choque, né? Mas é algo que faz parte da atividade ou dessas relações, né? Isso você diz, é isso? Parte da atividade, até a gente vê no serviço público, isso acontece muito. Então, essas condutas isoladas não configuram nada. Só que elas, num todo, e aí por isso que o assédio moral é contínuo, se a gente pega todo o período e analisa essas condutas, num todo se configura o assédio moral. Aonde que eu estou vendo que essas condutas entram? E aí é onde... Esse livro vai ser publicado, acredito, ainda este ano, tá? Então vai ser uma obra bem interessante. Uma das coisas que a gente vê é a questão do abuso da discricionariedade. Então, assim, eu uso... Porque a gente, né, o ato administrativo, né, questão básica, né, tem competência, forma, finalidade, objeto e motivo, né? A gente diz que os atos discricionários, o motivo e o objeto não tem vinculação na lei, né? Então, por conveniência, oportunidade de autoridade, né, é livre. Só que todo ato administrativo ainda tem a competência, a forma e agora onde é o X da questão, tem a finalidade, que é pública. Todo ato administrativo tem que ter um fim público. E aí é onde eu entro no algoritmo para achar o assédio moral. Todos esses atos pequenos aqui, discricionários, eles não têm finalidade pública. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar um subordinado, eu avalio ele não vendo como agente público que ele é. Eu vou avaliar ele porque eu não gosto dele. É pessoal, entendeu? Então, o ato administrativo é nulo, porque ele perde a finalidade. Então, avaliações tem muito, tá? Muito. Quando eu vou insinuar alguém, ameaçar alguém para usar a minha discricionariedade ou para compelir ela a fazer. Porque a gente já tem um sistema muito rígido e excepcional para
controle disciplinar, né? A gente tem o RDE no Exército, o RDM na Marinha, o RDAR lá da Aeronáutica, né? Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. A gente já tem dispositivos, né? Que são rígidos, são muito rígidos. Não cumprimentar um superior hierárquico é transgressão disciplinar. Posso ficar detido com impedimento disciplinar, que é uma transgressão leve. Então, assim, a pena entre aspas, né, a sanção disciplinar mais leve depois da advertência é o impedimento disciplinar, que é cerceamento de liberdade, é ficar dentro do quartel. Então, eu posso ficar 5 dias dentro do quartel, sem poder sair, porque eu não cumprimentei um superior hierárquico. Então, já tem um sistema que é rígido para a gente apurar. Só que esse sistema, o próprio nome já diz, ele é um sistema, ele é algo racional. Então, quando a gente racionaliza, né, a gente vive o imperativo da razão, né, com todo o iluminismo, né, a gente saiu daquela inquisitoriedade da Idade Média, então no imperativo da razão. Então, é um procedimento racional, é positivado. Então, vai ter contraditório, vai ter ampla defesa. Então, lá é mais difícil de ter discricionariedade. Até tem, tá? Mas é mais difícil, tem recurso, vai ter outras autoridades, ele pode, inclusive, entrar na justiça para controle de legalidade e de forma, né? A gente não entra no mérito disciplinar, né? Porque a doutrina assim defende, mas a doutrina já vem entendendo que há discussão de forma e de legalidade. Então, se há uma afronta à proporcionalidade, por exemplo, se eu prender alguém, que é a transgressão mais grave, né? Prender alguém por estar com um corte de cabelo errado num dia só, né? Não foi nem reiterada a conduta, é desproporcional, então pode ser até discutido em juízo. Matheus. Então, o que eu acho? Pode falar. Deu uma falada. Tranquilo. Vê só. Então, essa questão que você observa é a questão da finalidade, então, do ato. Exato. Então, é na finalidade daquilo dos atos de um superior para com um inferior hierárquico que você consegue perceber o assédio moral. Ou seja, você tem um histórico e aí você tem várias situações que você tem essa finalidade desvirtuada, basicamente. Porque eu fui tentar achar o algoritmo. Porque daí, como eu fiquei com 4 casos, eu antes de entrar com a petição inicial, se tiver algum cliente meu assistindo, eles sabem que eu sou assim, antes de entrar com a inicial, eu gosto de conversar bem, eu mostro a minha inicial para os clientes darem uma olhada, para a gente conversar bem sobre a tese. E eu fiquei batendo cabeça. Cara, tem que ter um algoritmo, tem que ter algo que compute. Porque assim, ele avaliou mal ali. A pessoa, por exemplo, a pessoa excepcional militar, tem referência elogiosa, tem dispensa como recompensa, nunca foi punido disciplinarmente e ganhou uma nota 6. Sendo que 6 nem pode reengajar, né? Não pode renovar o contrato, né? Prorrogar. Então, por quê? Aí a pessoa fica, mas por quê? Mas foi uma avaliação. Beleza? É discricionário. A autoridade, o Poder Judiciário não vai entrar no mérito da discricionariedade do ato, entendeu? Só que se a gente começa a olhar que, na verdade, ele fez isso para dar uma destinação para aquele ato que não era pública, porque é um arbítrio. Cara, eu brinco, eu fui oficial, é muito legal tu demonstrar poder arbitrário. Porque o que acontecia? A gente brincava muito. Porque o que é o humor, né? A gente exagerar algo que é sério, né? Então, o que a gente fazia? Uma vez, acho que deve estar até assistindo, tem um soldado meu que está assistindo ali. Ele derrubou, ele bateu, ele estava limpando lá a sala e bateu na tomada do meu notebook. E eu estava escrevendo uma peça e desligou, porque o meu notebook estava com a bateria viciada, desligou. Cara, eu não ia punir um soldado, nem dar um esporro por causa disso, porque eu vi que foi sem querer. Cara, aí eu olhei, eu falei, cara, eu tô com muita raiva de ti, velho. Aí ele assim, não, Dani. Aí ele caiu na flexão, começou a pagar a flexão, até a raiva passar. Só que, a situação é engraçada. Chega a ser engraçado, né? Porque é uma questão de humor, eu tenho intimidade com o soldado. Agora, corta essa intimidade, bota uma relação fria e hierárquica. Não de amizade, né? Totalmente, né?
por uma discricionalidade minha, um sentimento particular meu, do meu notebook particular, eu pego e arregaço com o soldado, entendeu? Então, aí vão ter alguns que vão até dizer que é injúria, ou que até pode entrar como ofensa filtrante, né, e tal, vão ter os crimes militares, mas assim, é só para a gente entender que o algoritmo vai ser sempre essa finalidade que eu dou para o ato. Tipo assim, pô, foi sem querer. Então eu estou agindo com pessoalidade, entendeu? E pessoalidade é contra os princípios do direito administrativo. Eu sou um agente público. O que acontece? E aí onde eu queria chegar? Pô, foi muito engraçado fazer isso com o soldado. Porque, né? Só que ali foi um momento de brincadeira. Eu imagino se ele não fosse meu amigo. Ou se eu tivesse algum problema, porque geralmente o assediador, e isso tem no livro, porque eu faço uma análise psicológica, sabe, doutor? Eu não fiz só uma análise jurídica. Eu fui em doutrinas psicológicas, usei muitos dados estatísticos e tal, pedi alguns dados do Ministério da Defesa da Britânia, que lá teve um problema sério na década de 80 com assédio moral. Então, o que a gente nota? Que há um toque de psicopatia do assediador. Uma coisa que eu queria te perguntar, Matheus, que era até uma curiosidade. Qual é o perfil do assediador, né? No assédio moral nas relações de trabalho civis, nas empresas, por exemplo, há um alto número de mulheres que são assediadoras, chefes mulheres, é bem interessante esse dado, não sei se as pessoas... Acho que você também viu esses dados. Eu estou esperando seu livro chegar, inclusive. Porque provavelmente foi eu que enviei, então, foi pela Amazon. Aí, o que acontece? As relações de civil e trabalho têm esse traço. Então, o assediador muitas vezes é uma mulher. Há alguns problemas, muitas vezes, psicológicos, de psicopatias, né, com essa figura. Então, o assediador, ele tem um histórico de assediar outros indivíduos, ou seja, aquele indivíduo agora que está sofrendo. Sempre é vários, ele pega um para Cristo. Isso, Ele já fez aquilo com outros, né? Obviamente. Ele, às vezes, tem uma história de traumas também, o assediador. Por exemplo, se é um cara que é um militar de carreira, talvez ele tenha tido uma história de ter sido vítima de assédio há muitos anos, ou no início da carreira, ou em outro momento. Mas eu queria lhe perguntar qual é o perfil dessa figura aí, do assediador, de quem assedia, né? Que é muito importante. Até para a gente ter elementos também. O que acontece? O assediador, ele tem... Primeiro, é um cara comprometido com a carreira, geralmente. Então, ele gosta de poder, unicamente com os superiores. Entre os pares, ele não está nem aí. Entre os subordinados, ele não está nem aí. É aquilo que a gente chama do comandar para cima. Então, ele comanda só olhando para cima. Por quê? E aí é onde entra a psicopatia. Porque são os de cima que vão dar vantagem para ele. E ele só pensa em si. Então, ele não pensa em liderar, em melhorar a corporação, em melhorar a OM, né? Como meus comandantes aqui de Florianópolis, cara, eles tinham um sentimento particular, pessoal, assim, de querer ver o batalhão bem, de querer construir as coisas. Não era para eles, era para o soldado. Pô, eles fizeram Deus e o mundo para construir 3 telhados, porque tinha um problema de goteira e aí o soldado ficava com problema no alojamento. Então, assim, o assediador não tem esse sentimento. Ele pensa nele, em como eu vou crescer na minha carreira. Não é que ele não queira ser general, ele quer ser o general. Só que porque, e aí é onde entra o outro elemento. Ele sente prazer em assediar, em demonstrar o poder. Ele sente prazer em dizer que o poder é dele. Então é arbitrário. É extremamente arbitrária a forma de poder. Não é impessoal. Porque como é que são as relações de poder no direito administrativo, né? A autoridade é pública. Ele é um servidor público. Então, né, o poder, ele está ali eleito por um concurso público que ele fez, né, que precisa ter uma seleção, mas ele está representando um cargo público, não é dele, né? Então, o assediador, ele não tem essa filosofia.
Ele entende que o cargo é dele, pessoa. A pessoalidade é algo que acontece muito no assédio moral. Então, e isso vendo agora até com as práticas aqui, com os casos que eu tô, dá para notar muito disso. Então, o assediador vai ser esse cara, preocupado com a carreira, só para cima. Então, ele vai olhar só o superior. É aquele cara que vai chegar um general, um almirante no quartel. Nossa, o quartel virou um inferno na semana anterior. Isso vira em todo o quartel, tá? Vira em toda a OM, porque existe isso, mas lá vira de um jeito que ele une esse prazer que ele sente em assediar, então ele vai arrebentar com todo mundo e entra nessa de ele ascender na carreira. Então ele quer ascender na carreira, então ele quer se fazer ali para o general. Agora, como não seria um assediador? Um comandante não assediador. Viria o general, beleza. Tem que fazer o quartel. Ele ia virar de ponta cabeça o quartel? Iria. Mas ele ia pegar o pessoal junto. E aí entra na questão das recompensas também, que eu falo muito no livro sobre isso, que em Roma já era assim. O que manteve o exército romano não foi só a chibata. Na verdade, não foi a chibata. Foi o conceito que aí eles trabalham junto, e eu falei isso na primeira live, que é o virtus e disciplina. Virtude e disciplina. Não é só disciplina, imposição, cumprimento das normas. É a virtude do soldado. É despertar aquela coragem do soldado, de vontade. Então, o que eles faziam em Roma? Tinha muita medalha, tinha um desfile. Eles entravam na cidade, depois do combate, desfilando, e com eles tinham algumas flâmulas e alguns objetos que identificavam o que ele fez na batalha. Então, por exemplo, ele foi o primeiro cara a entrar na primeira trincheira inimiga. E aí ele tinha um colar que era o tal. E aí eu faço esse aparato histórico. Então, já em Roma já tinha isso. A gente tem que usar a evolução e pegar o que foi bom. Roma não era perfeita, com certeza não. Mas a parte de recompensa. E o que acontece? E eu acho que é para isso que serve a discricionariedade, sabe, doutor? A discricionariedade entra para isso, para te saber como recompensar o soldado. O que faria o bom comandante? Vira de ponta cabeça o quartel, o pessoal trabalha um monte, só que ele libera uns 2 dias na outra semana, entendeu? Ô, Matheus, claro. Isso eu acho que é uma das grandes dificuldades que se tem, que eu observo nas polícias militares também, que é um ambiente militarizado, é a dificuldade de compreensão de que liderança você constrói. A liderança não é uma patente, né? A liderança é construída. Você adquire liderança. As pessoas reconhecem liderança naquele sujeito. Então, o sujeito está ali, não é porque ele é coronel que ele é liderança. Na verdade, ele provavelmente deveria compreender isso. Muitas vezes há uma não compreensão do sujeito, porque e até uma dificuldade, porque às vezes tem gente com grau superior mais baixo e ele tem muito mais liderança e legitimidade à tropa, às vezes, do que um superior dele. Às vezes gera até uma ciumeira em algumas situações, porque figura lá, pronto, às vezes é um tenente, um capitão muito bem quisto e consegue resolver muitos problemas que seus superiores muitas vezes não conseguem, o superior anterior, e geram um problema. Então, essa questão, a disciplina, essa questão da virtude, da construção da liderança e de premiar e de conseguir ter a tropa na mão, ter a tropa consigo, né? De compreender que todo mundo é soldado, no fim das contas, né? Do general, todo mundo é soldado, ou seja, gera muito problema, porque aí você gera essas situações. Outra pergunta, Matheus, o assediador, ele escolhe também, geralmente, os mais vulneráveis, ou não? Ele escolhe o indivíduo... Eu tenho essa dúvida. Porque, às vezes, eu acho que o cara também tem aquela coisa de escolher o mais... Não o mais fraco, o mais frágil hierarquicamente, mas eu acho que o mais frágil até psicologicamente. Um cara que ele vê como mais frágil. Na verdade, o assediador ele tem um padrão comportamental geral, assim. Ele, né, entre aspas, avacalha com todo mundo, né? Ele agride todo mundo. Só que ele sente prazer em agredir, por isso que a gente entrou um pouco nos toques de psicopatia, né? Ele sente prazer ali na arbitrariedade, em demonstrar poder.
Então ele assedia todo mundo. Quando ele vê que tem alguém que sofre quando sofre a... E aí onde entra, e aí tem um dado estatístico fortíssimo aqui no livro, que é o seguinte, geralmente as vítimas de assédio são militares ou profissionais, ali eu peguei uma doutrina de direito do trabalho, né? São profissionais com um sentimento do dever quase que doentio. É aquele soldado Caxias. E aí o que que acontece? Se eu pegar e der uma bronca no soldado Caxias, uma bronca sem sentido, porque a maioria das broncas do assediador é um pouco sem sentido, o que que acontece com esse cara? Ele leva, meu Deus, eu sou um péssimo militar, eu não sou bom, e ele é o cara top, ele se cobra muito. E aí ele acha que o problema é estar com ele. E aí vira uma bola de neve. E aí o que acontece? Aí o cara vê que a pessoa sofreu, né? Se sentiu um péssimo militar, e aí é mesmo que aí ele persegue. Então esse padrão, nas 4 ações que eu estou atuando na justiça, as 4 esse padrão se repete. Aconteceu comigo também. Então é um algoritmo também que ele acontece. E a gente olha a doutrina, né? No livro aqui é uma das questões também. Então esse padrão com certeza um dado importantíssimo. Saber como é o militar. Ô, Matheus, outra questão interessante. Em que momento é que o militar deve, né, procurar um advogado ou judicializar essa questão, né? Qual é o momento de virada, que é a virada da chave ali, que você diz, aqui não dá mais, eu vou ter que judicializar essa Cara, questão. era onde eu queria chegar, assim. Primeiro, né, a gente tem um princípio constitucional, né, uma garantia individual, né, que é a inafastabilidade do Poder Judiciário, né? Então, eu nunca vou dizer numa live, numa palestra, numa aula, em qualquer lugar que seja, para a pessoa, não entra no Judiciário. Nunca vou falar isso. Se a pessoa quiser entrar na terceira conduta aqui, no segundo mês de assédio, é um direito dela, ela sabe onde o calo dela aperta. Só que o que acontece? E aí é onde falta, nessas lives que eu fiz, eu não falei sobre isso, que é a questão de como prevenir o assédio. E aí eu acho que essa questão da prevenção pode fazer a pessoa não querer entrar, porque ela se previne. Então, o que acontece? Se a gente olhar no capítulo 2 do livro, que fala sobre os aspectos filosóficos e de ética, eu tentei mostrar que a Daiane perguntou como faz para adquirir o livro. Só tem na Amazon. Tá, eu peço desculpas, eu vou fazer uma segunda edição. Esse livro já está quase esgotado em todos os lugares. Eu vou fazer uma segunda edição em breve. Mas não vai mudar muita coisa, tá? Então, pode adquirir na Amazon que será entregue. O que acontece? Eu estudei Weber para usar os conceitos de ética dele, né? E eu trato isso no livro. Tem 2 conceitos de ética importantes para Weber, que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. O que é a ética da convicção? Eu obedeço ou eu faço algo porque eu estou convicto na norma. Então, por exemplo, se a lei diz não mate, eu não vou matar porque eu vou obedecer à lei. Agora, se a lei diz mate, eu vou matar porque eu estou convicto na lei. Só que essa ética é perigosa. A gente vê, né? O Kelsen teve uma brilhante obra, eu gosto muito da obra dele, mas a gente vê que se aplica a sistemas totalitários, né? A questão de um direito puro, só a questão normativa, né? Foi uma norma posta por autoridade competente, então tem que obedecer e pronto. Então, essa ética da convicção ela é muito perigosa. E nas relações militares também. Só que o Weber traz um outro conceito que é a ética da responsabilidade. Que é o quê? Eu vou agir ou eu vou pensar não convicto na norma, mas convicto na resposta da norma, na consequência dela. Então, não matarás, beleza. Eu vou matar ou não vou? Não, mas se eu matar, eu firo, e aí tu vai no princípio da norma. Não, mas eu vou ferir um bem jurídico, que é a vida, eu vou pôr toda a sociedade em risco, né? E aí a gente começa a discutir isso. Só que o que acontece? Como é que a gente vai fazer isso no meio militar, né? Que é, obedece, pronto. Vai lá e faz tal coisa.
E isso na introdução do livro eu já falo. Esse livro todo ele foi feito intra-quartel. Então é para uma relação intra-quartel, de formação. Na relação extra-quartel, numa operação, subir morro, né? A polícia sobe morro, numa operação de guerra, tem que ter um automatismo de cumprimento das ordens, que dentro do quartel não é tão salutar. Então o que eu defendo? Sofri uma ordem ali ou uma questão que eu sinto que é um assédio. Por exemplo, esse primeiro exemplo que eu dei aqui da faxina lá que o cara teve que fazer até 10 horas da noite. Pô, achei aquilo excessivo. E aí eu trouxe uma doutrina, cara, é uma revista excepcional, que ela é americana, em inglês, né? Porque, na verdade, a gente tem pouca doutrina de direito militar no Brasil. Quase nada. É por isso que tem muito mercado, é por isso que tem muito mercado na advocacia, mas falta muito. Mas nos Estados Unidos tem muita doutrina. Lá eles não têm uma justiça militar, a justiça marcial, né? Diferente, mas o meio militar dele é muito forte. E eu li um artigo, Landon, eu sou muito ruim para... Tenho um defeito acadêmico, doutor, eu sou muito ruim para decorar nomes de autores, mas eu lembro que um deles é Landon. São dois autores, um deles é Landon, um é até coronel lá do Exército. O que eles dizem? Que é salutar eu questionar a ordem. Mas primeiro, e ele te dá vários parâmetros. Primeiro parâmetro, não pode ser de imediato. Então, às 10 horas da noite hoje. Dúvida? Você fala, não senhor, pode deixar. Então, pronto. Depois, deixa a autoridade sair, espera um tempo para a ordem e vai em particular. Então, o Landon fala que, e o outro autor fala que tem que ser em particular. E aí você questiona, não questionando a autoridade dele, você questiona com uma ética da responsabilidade. Porque aquele cara ele foi formado, ele entende que há uma principiologia nas coisas. E aí, então, esse é um dos meios de prevenção, sabe? Adianta muito. Eu não vou dizer que eu só sofri uma vez, quer dizer, eu só passei uma vez por um assediador. Só que eu só sofri de um, porque depois eu consegui os mecanismos de prevenir. Então, tinha também uns caras que eram, a gente fala no termo militar, né, eram babaca. Só que o que acontece? A gente consegue prevenir, porque daí eu vou lá e converso com ele. E aí o cara vê que você não é vulnerável, entra onde o doutor falou. Ele entra onde... Não, esse cara não é vulnerável, esse cara sabe onde ele está pisando. E outra questão, e aí entra nisso, é a segurança. E o livro dá uma segurança. Depois que eu escrevi, pelo menos para mim deu. Depois que eu escrevi o livro, eu criei uma segurança. Vira gigante, porque ele sabe como lidar. Então, você ter essa segurança adianta muito. Assim, você saber dos seus direitos e você saber que a coisa é errada. Porque aí o assediador tem muito receio, assim, quando alguém bate de frente. Só que aí de novo, eu falo, tem que usar os parâmetros. Eu tenho muito medo, sabe, doutor, de tocar nessas lives, porque elas podem virar polêmica, né? Então, por exemplo, eu falo, não, tem que questionar a ordem. Aí, por exemplo, o superior dá uma ordem ali, às vezes até ríspida, um esporro lá, e o subordinado, eu não vou fazer isso é um absurdo. E aí é o crime de desrespeito ou insubordinação, aí vai vira a faca, né, de dois gumes, né? A faca está cortando aqui, mas começa a cortar do outro lado. Então, não é isso. E aí, por isso que a filosofia é muito importante. É uma ética da responsabilidade. Eu não estou lá questionando a autoridade. Eu estou fazendo um questionamento ético. Entendeu? Então, o Weber foi muito... a filosofia nos ajuda muito para o direito. Então, esse é uma das questões de prevenção que eu acho excepcionais. Outra questão de prevenção, e aí e eu acho esse cargo fenomenal. Eu sou muito fã de um cargo da Justiça Militar, que é o do Ministério Público Militar, dos promotores militares. E eu tenho uma obra aqui, eu devia até ter separado para mostrar, uma obra de coautoria, um dos autores é o Dr. Jorge César de Assis, excepcional sobre a legitimidade ativa do Ministério Público Militar na ação civil pública. Por que esse livro é importante? Eu faço um capítulo só sobre esse livro no do assédio moral. Por que ele é importante como prevenção?
Porque o Ministério Público, na ação civil pública, ele defende interesses coletivos, né? Individuais homogêneos, eu acho que não, porque, né, não é uma coletividade indeterminada, é uma coletividade determinável. Então, direitos coletivos stricto sensu, acredito. Até que eu discuti isso com o Dr. Jorge, ele concordou comigo. Concordou comigo? Não, eu concordei com ele, né? Então, o que acontece? O Ministério Público Militar, ele defende a coletividade militar. Ele tem essa legitimidade para a ação civil pública. E a ação civil pública, né, são direitos coletivos. Então, não há uma pessoa sofrendo. E aí, o que acontece? Eu notei, e isso está no capítulo 3º do livro, que eu notei algumas falhas no direito administrativo que permitem o assédio moral, que deixam muito discricionário, entende? Essas lacunas que eu falei para o doutor, da discricionariedade, de ser contra a finalidade, fica muito difícil de saber se houve uma finalidade pública ou não. Eu acho que o ato discricionário, ele tem que ser um ato sem motivação e sem objeto, vinculado à lei, mas ele tem que ter uma finalidade pública bem clara, né? Tem que ter, por exemplo, dinheiro é público, é muito claro. Se eu usar para algo particular, eu botar na minha conta, fica claro, entendeu? Matheus, Diga. vamos dar só uma interagida aqui. Tem muita gente na live aqui que entrou, tal. E podem me mandar perguntas, gente, de alguma nesse botão de interrogação aí que vocês estão vendo no rodapé. Tá certo? Tem algumas perguntas. Vocês podem mandar perguntas para Matheus, que a gente vai tentar responder vocês alguns questionamentos aqui. Tá certo? Que a gente já está se aproximando do final. Aí, senão a gente cai e é derrubado pelo Instagram já. Mas a gente tem... Sim. O doutor me avisa que daí eu faço uma síntese ali, a gente consegue se despedir e fazer a síntese. Pronto. Mas, assim, qual que é a ideia dessa ação civil pública? Porque se há falhas no direito administrativo, são falhas que vão refletir na coletividade militar. E aí o doutor vai dizer, mas isso é muito ousado. Não, isso já aconteceu. Santa Maria o livro foi escrito lá, foi dos promotores lá, doutor Soel e doutor Jorge Sérgio de Assis, eram os dois promotores que atuavam lá. Hoje é o doutor Cícero, um grande nome, né, unanimidade no direito militar. O que eles fizeram lá? Tinha muito militar desertando, muito crime de deserção lá no quartel. Aí eles começaram a denunciar, deserção, só que eles viram, cara, tem muito crime de deserção, tem alguma coisa errada. E aí eles instauraram uma ação civil pública, eles instauraram um inquérito civil para apurar, inquérito civil público. E aí o que aconteceu? Eles notaram que tinha uma portaria do Exército que restringia o pagamento do auxílio transporte a 75 quilômetros, um raio. E o pessoal que estava sendo convocado para servir morava a 150 quilômetros de lá. Porque na cidade tem o filho de não sei quem, aí a cidade pequena, e aí tinha um esquema assim de apadrinhamento, não servia quem podia servir. O que aconteceu? O Ministério Público falou, não, está errado, não tem como uma portaria restringir um direito que é conferido por um decreto, e o decreto não restringe. E notificou essa portaria lá de Brasília, acho que é do DGP, notificou. Só que eles fizeram, na outra semana, revogaram a portaria. Claro, eu até não queria que tivesse esse fim, porque eu queria anotar, eu queria entender o que ia acontecer depois. Então, assim, o que acontece? A ação civil pública, o inquérito civil, é uma excelente ferramenta para coibir falhas administrativas. E eu achei algumas. Por exemplo, a gente tem uma falha, uma lacuna administrativa, e a gente pode entrar até com um mandado de injunção para isso, porque é um direito para aqueles que entendem que os tratados, né, isso já está meio pacífico, mas para quem entende que os tratados, além de norma supralegal de direitos humanos, têm equivalência à norma constitucional, mesmo que não aprovados nos 3/5, né, lá do artigo 5º, parágrafo 3º, para aqueles que entendem que vão entrar com mandado de injunção, caberia. Porque o que acontece? Pacto de São José da Costa Rica.
Se eu não me engano é esse, mas faz tempo que eu não leio o livro. Ele está lá. Todo trabalhador, e militar é um trabalhador, tem direito, então o pacto está assegurando um direito, a uma jornada de trabalho razoável. Então, isso é lei, isso é norma supralegal, para aqueles que entendem até constitucional. Então, isso está positivado lá, é um tratado que foi internalizado, né? É norma. O que acontece? Se não tiver nenhuma portaria do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, que regule, e a gente vê nas polícias tem muito isso, doutor, polícia, bombeiro, porque lá já tem mais gente pensando, tem mais doutrina. O que acontece? Não tem nenhuma portaria das Forças Armadas que regule uma forma de compensação de jornada excessiva. O que acontece? O militar ele não tem direito a hora extra assegurado pela Constituição. Está lá, né? Isso é pacífico. Só que isso não quer dizer... E o militar tem outra coisa. Ele é disponível 24 horas. Só que ele é disponível. Isso não quer dizer que ele trabalha 24 horas. Perfeito. Isso é um trabalho, então o militar se aposenta com 10 anos de serviço. Se não virou uma relação de redução análoga a escravo. Escravo, exatamente. Pô, eu gosto de constitucionalista por isso, o doutor vai na fonte, exato. Então, o que acontece? A gente precisa urgentemente de uma portaria ou de um decreto que seja regulando uma forma de compensação de jornadas excessivas. Então, por exemplo, que é o banco de horas que já existe nas polícias. Aqui a Polícia de Santa Catarina já tem regulado. O cara tem direito assegurado. Matheus, eu até te interrompendo, mais um caso interessante. Eu estava esses dias no batalhão aqui do Exército, aqui na região, e aí, resolvendo questões de clientes e tal, e um cabo, né, me abordou, um cabo temporário e tal, e reclamando para mim, conversou comigo em particular, reclamando da jornada exaustiva, dizendo, Vinícius, eu estou sem aguentar aqui, doutor. Se não mudar aqui, eu vou pedir para sair, eu não tenho como, eu não estou tendo em casa, eu não tenho condições de estudar, de minha família. E ele assim, se queixou aí, um cara muito dedicado, um cara bem apaixonado tal, pelo Exército, e eu vi um sentimento. E aí encontrei com ele alguns meses depois, ele disse, resolveram aqui, resolveram as escalas, porque eu estava trabalhando assim, todo mundo estava reclamando, tal, que a escala estava infernal aqui, não tinha como você trabalhar aí, de fato. Né? Porque assim, a gente nunca pode, a gente tem que primeiro assegurar o direito para depois ver as consequências. As consequências não, os ajustes. Então, por exemplo, vai ter ajuste, porque, por exemplo, agora aqui o nosso batalhão aqui, ele está na fronteira já faz 20 dias, o pessoal está direto lá. Só que tem que ter um algoritmo, e aí eu gosto muito dessa palavra, algoritmo, porque tem que ter um jeito de computar isso dentro das Forças Armadas para a realidade de Forças Armadas, de modo que eu não comprometa o poder de combate, não comprometa a própria natureza da instituição, né? A gente não pode comprometer. Mas tem que ter um algoritmo de, por exemplo, beleza, ficaram um mês lá, só que olha só, doutor, a gente tem meio expediente no Exército por 2 meses, que é dezembro e janeiro. Cara, e o nosso batalhão aqui, às vezes não tem atividade ainda nem em fevereiro, dava para emendar esse meio expediente. Por que eu sei que dá? Porque agora em coronavírus, o pessoal está em meio expediente e estão cumprindo as mesmas atividades. Então, assim, existe um algoritmo que dá para fazer. Isso é papel, não é papel meu como jurista, é papel de um general fazer, pensar com uma tropa, né? Mas o que não dá, doutor, é para a gente antes pensar nas consequências do direito e não assegurar o direito, né? A gente está fazendo a lógica inversa. Matheus, né? meu amigo, já deu o counter aqui do Instagram, aqui, tá? A gente tem 1 minuto aqui para encerrar. Vamos sintetizar, então. Pô, eu acho que eu cumpri a meta que eu queria para a live, doutor, que realmente teve bastante gente. Eu apanho muito o Instagram, sou muito ruim. Mas o que acontece? Eu queria fazer realmente esse contraponto de como prevenir, não só o combate. Agora eu estou no combate, estou na trincheira, né, doutor? Estou com 4 ações já no judiciário, estou escrevendo um livro sobre aspectos processuais, mas eu acho que a gente sintetizou bem a questão filosófica, né?
Tem 15 segundos. Tá. 15 segundos? Então é isso, questão filosófica e a questão do Ministério Público Militar. Eu acho que agradeço, doutor, agradeço aos espectadores. Um abraço a E todos. fico à disposição. Valeu, um abração, pessoal.